Senhor meu Deus, que fecha, Pai, que vai trazer a palavra, Senhor meu Deus. O Senhor já colocou a palavra, Pai amado, Deus, no coração dele, Pai. Fala conosco, fala com ele, Pai querido Deus. Fala com aquele que está ouvindo, vai ouvir essa palavra também, Senhor meu Deus. Seja o Senhor, Pai amado, a dar direção, Pai querido Deus, desse culto, Pai, até o final, Pai querido. Senhor meu Deus, venha cuidando de cada um que está aqui, Pai querido, de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente. Senhor meu Deus, cuida daqueles que não vieram, Pai. Visita eles, dá livramento, Senhor meu Deus, e dá vitória nesse lar, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, o Senhor que dá vitória, Pai, e livramento. Entrega nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimento a amada igreja, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Mas antes de falar qualquer coisa, Liliane. Enquanto você falava aqui, o Espírito Santo de Deus me falava que o tempo de tentar acabou. Tá? A partir de agora você não vai mais tentar, você vai conseguir. Tá? Então, vai lá e faz, que Deus vai fazer o resto por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E vamos para a palavra do Senhor, né? Amém? Amém. E se hoje eu estou aqui no altar, tá? Eu quero dizer para vocês que não pode voar minha pregação aqui, senão eu me perco. Ó, se hoje eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, é porque Deus revela para mim exatamente aquilo que eu vivo, amém? Então, Deus tem me usado para pregar, para falar. Deus é maravilhoso porque Ele só me levantou para estar aqui no altar para falar sobre aquilo que eu vivo. Então, eu não... Nenhuma palavra que Deus revela para mim não está ligada ou ao que eu vivo, ou ao que eu estou passando no momento, ou aquilo que eu estou superando, ou aquilo que eu vou superar. Tá? E sempre que eu prego isso, tem alguém que ou está passando por aquilo, ou passou por aquilo, ou vai passar por aquilo. Então eu quero que vocês recebam essa palavra da mesma forma que eu recebo. Amém? Então se Deus fala para mim, é porque vai falar com vocês também. Amém? Então, é essa forma que Deus fala comigo, tá? A palavra de Deus, que Deus coloca no meu coração sempre tem uma relação direta com o que eu estou vivendo, tá? E hoje eu vou falar sobre um acelerador, tá? Eu sempre falo que ou eu falo de um acelerador ou eu falo de uma montanha, tá? A montanha é aquilo que te bloqueia, te segura, né? A montanha está ali na sua frente, você não consegue passar. Tem que destruir a montanha para passar. E o acelerador não, o acelerador te leva. Amém? Então hoje eu vou falar sobre um acelerador, tá? E depois que você souber e aplicar esse acelerador, as coisas vão mudar para você. As coisas vão se abrir para você e você não vai mais ter nada que te segure, amém? Amém. E usando ele, você não vai mais ter frieza espiritual. Você vai ser uma nova pessoa daqui para frente, tá? Mesmo que hoje você não seja uma pessoa que conhece a palavra. Mesmo que hoje você não seja uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual. Você vai avançar espiritualmente a partir de hoje. E mesmo que você não acredite que pode avançar no seu espiritual. Porque a palavra de Deus transforma, amém? Amém. E eu vou falar sobre maturidade. Eu já vou te dizer qual é o recado que eu tenho hoje. Eu vou falar sobre maturidade. E para falar sobre maturidade, quem tiver com a Bíblia aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E quando você encontrar, você pode dizer amém. Amém. Amém?
Tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E essa palavra veio em boa hora para mim, porque assim como eu introduzi dizendo que eu sempre falo sobre o que eu vivo, sobre o que eu estou vivendo, eu posso dizer para vocês categoricamente que eu demorei muito para amadurecer. Eu demorei muito para amadurecer porque quando eu casei, eu era apenas um menino. E todo mundo fala que as mulheres amadurecem muito mais rápido do que os homens, né? E a gente percebe isso já. Hoje eu tenho uma filha, né? Maria Vitória está completando 4 anos. E olhando para os meninos de 4 anos, a gente percebe que eles são muito mais meninos do que ela que tem 4 anos hoje. Que a Maria Vitória, ela parece uma adultinha pequenininha, porque ela dá muita lição para nós adultos em casa. E comparando meninos com meninas, você consegue perceber muito rapidamente, muito facilmente que os homens demoram às vezes para amadurecer. E na pregação de hoje eu vou falar tanto do amadurecimento da alma, quanto do amadurecimento do espírito, tá? E quando eu falo que eu demorei para amadurecer, porque assim que eu casei com a Tati, né, nós casamos, se a gente contar um pouquinho da nossa história, né, a gente começou a namorar em 2010, tá? Eu e a Tati, a gente se conheceu numa situação inusitada, tá? O meu irmão, ele defendeu o mestrado dele no mesmo dia que eu. Né? Deus colocou assim no mesmo dia, e uma semana antes de defender o mestrado dele, ele foi para uma palestra lá aqui em Itajaí, né? Nós morávamos em Florianópolis na época, e aqui em Itajaí ele foi para uma palestra, e nessa palestra, para fazer perguntas para o palestrante, ele precisava ir até um microfone, falar o nome dele e fazer a pergunta. Aí ele chegou no microfone e falou: meu nome é Rafael, o nome do meu irmão é Rafael, né? E eu quero fazer uma pergunta para o palestrante. E na plateia estava a irmã da Tati. E nesse dia, então, os dois conversaram, daí ele falou: eu vou fazer a defesa do meu mestrado e vai ter uma festinha lá. E eu queria muito que você fosse nessa festa. Só que, graças a Deus, a irmã da Tati não dirige, e não dirige até hoje, né? Dirige um pouco, mas... E quem foi a motorista da irmã da Tati? A Tati. Foi até lá em casa no dia da festa da comemoração do mestrado, e lá nós nos conhecemos. Só que eu ainda menino, né? Conheci a Tati, lá nós conversamos, e eu já me apaixonei quando eu vi a Tati entrando, tá? A Tati tinha cabelos pretos e ela usava assim uma franjinha assim, e eu falei: pronto, chegou a Cleópatra aqui em casa. E foi paixão à primeira vista. Quando eu vi a Tati entrando, eu falei: essa é a mulher da minha vida. Falei para Deus assim que a Tati era a mulher da minha vida. Ela entrou, e quando ela entrou, que ela chegou, eu conversei com ela e eu estava dando atenção para ela e estava apaixonado. Então, e eu não queria largar ela, só que tinha outros convidados. Eu falei assim, Tati, tem outras pessoas aqui que eu preciso conversar. Daí ela assim, pode ficar bem tranquilo, porque eu sou super tranquila. Aí eu falei: Quebrou o gelo, quebrou o gelo. Só que não era tão tranquilo assim, né? Mas eu acreditei naquele momento, né?
E aí, peguei o telefone dela, só que eu demorei um ano e um mês, porque eu falei para ela naquele dia. Né? Naquele dia nós fomos até, saímos, conversamos, só que não aconteceu nada naquele dia. Só peguei telefone e era época de MSN, de Orkut, a gente conversava pelo MSN, pela internet. E aí eu peguei o telefone dela e aí eu falei para ela naquele dia, eu falei, ó, eu vou para Joinville, nem que seja para tomar um café contigo, mas eu vou. E ela acreditou. E aí eu fiquei um ano conversando com ela, até que Deus preparou o momento. Porque na época eu era professor universitário e eu estava dando aula em Rio do Sul. Tempo depois, eu estava dando aula em Rio, um ano e um mês depois. A gente se falava todo dia, pelo telefone, pela internet, falava todo dia. E aí, nós fomos fazer um treinamento em Blumenau. E nesse treinamento em Blumenau, o meu coordenador foi me apresentar para o coordenador de Guaramirim, que era uma universidade que tinha várias filiais, né? E uma das filiais era em Guaramirim. E ele foi aparecer para ele falou, olha aqui, ó, tem um coordenador do curso de design, que ele está dando um show lá. Ele falou, cara, eu estou precisando de um coordenador em Guaramirim. E aí ele me fez a proposta para eu ir até Guaramirim. E quando eu cheguei em Guaramirim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Tatiana e falar, estou do teu lado aqui, Guaramirim é 25 quilômetros de Joinville. E aí, desde então, nunca mais nos largamos, né? Porque fui para Joinville e aí Deus fez a obra, né? E aí casamos. Mas quando eu casei, eu estou introduzindo essa história, né, justamente para dizer que quando eu casei, eu não tinha maturidade para casar. E eu estou aqui diante do altar para dizer que se não fosse a coluna, se não fosse a minha esposa para aguentar as minhas meninices, hoje eu não me transformaria no homem que eu sou, porque eu precisava amadurecer, eu precisava ter responsabilidade de um homem, eu precisava agir como um homem, eu precisava falar como um homem, eu precisava arcar com as contas da casa como um homem arca. E eu precisei aprender na dor. Na dor, tanto que doeu, né, como diz a canção, que eu fui até, se é que você entende, né, jogado fora para poder aprender. Mas eu mereci, eu levei um pé na bunda de 3 meses e mereci esse pé na bunda para aprender que eu precisava me tornar um homem. Glória a Deus. E eu estou contando essa história para você justamente para te dizer que as pessoas confundem maturidade com idade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Porque existem pessoas que têm muita idade e pouca maturidade. E existem pessoas que têm pouca idade e muita maturidade. Só de falar isso, eu tenho certeza que você lembrou daquela pessoa que tem uma certa idade, mas é teimosa naquilo que Deus quer que ela faça, mas ela não faz. E existem pessoas que são jovens na idade, mas têm muita maturidade. E eu posso afirmar categoricamente para você que o que define a sua maturidade não é a sua idade. Não é a sua idade. São as experiências que você viveu. Porque aqueles 3 meses de dor que eu sofri por estar longe da minha família, da minha esposa, e tomara a Deus que eu não me emocione nesse momento, porque eu preciso entregar essa mensagem. Doeu tanto na minha alma, doeu tanto no meu espírito, que na marra eu amadureci. E eu precisei amadurecer rapidamente
para me transformar no homem que eu ainda vou me transformar. Por isso que eu falei para vocês que Deus só me dá uma palavra quando ou eu já superei, ou eu estou em processo de superação. E aquele período de 3 meses de dor e de pura dor, porque eu chorava todos os dias, foi um período em que eu cresci. O tempo que eu não tinha crescido pela idade que eu tinha. Porque hoje eu estou com 41 anos de idade. Só que, se fosse medir a minha idade de maturidade, talvez eu tivesse 18, 19, né? Não sei se era tanto, né? Estou exagerando aqui. Mas nesses 3 meses de idade, eu amadureci pelo menos uns 10 anos de maturidade. Então, essa palavra eu estou contando para você justamente para te dizer que o nível de dor que você passa vai definir o nível de maturidade que você avança. Então você precisa avançar na sua maturidade para que você alcance o nível que Deus quer que você alcance. Isso eu digo justamente para te dizer que, às vezes, algumas situações pelas quais você precisa enfrentar, alguns problemas, algumas barreiras, algumas dificuldades que aparecem na sua frente, são problemas, às vezes, gigantescos. Para que você olhe para aquele problema gigantesco e você pense, meu Deus do céu, e agora, Senhor? O que eu vou fazer diante desse problemão? Deus quer que você cresça para se tornar maior do que os seus problemas. Porque se você olha para o problema, ele está grande demais, agradeça ao Senhor. Porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você se desenvolva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você deve se tornar maior do que os seus problemas. Porque quando você cresce diante de um problema, a próxima vez que ele aparecer, você está tão gigante, está tão grande, que esse problema vai ser pequenininho diante das circunstâncias. Agora, se o problema vem como uma avalanche, você olha para o problema e você se torna pequenininho, você nunca vai ter a oportunidade de amadurecer. Então, essa palavra eu estou falando para você, porque da próxima vez que vier um problemão gigantesco na sua frente, agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Busque os missionários, busque os pastores, para estarem rodeando você. Glorifique o nome dEle, acampe os anjos do Senhor à sua volta, para que você cresça e amadureça. Porque a ideia central dessa pregação é: quem vence o deserto amadurece mais rápido. O deserto serve para você vencer, para você passar por aquele processo e amadurecer. Assim como eu amadureci. E Deus me deu essa palavra olha, nos momentos de relaxamento, assim, quando eu falo, meu Deus, o que você quer que eu fale, Senhor? Eu tenho pedido cada vez mais, cada convite de pregação, eu falo, Senhor, me conta exatamente o que tu queres que eu fale. E eu sentei no meu computador para escrever isso aqui. Eu falei, Senhor, eu não faz com que eu não me esqueça nada. Porque a gente que é convidado para pregar aqui e ali, né? E aí, às vezes, a gente prega e a gente fala, esqueci de falar aquele detalhe que era fundamental. Aí o Senhor falou, não, imprime uma folha que você não esquece mais. E eu estou seguindo a ordem dele aqui. Amém? Glória a Deus. Então, existe a diferença entre maturidade da alma e maturidade do espírito. Porque existem níveis espirituais que você não avança, você não passa. Porque todo mundo aqui tem uma jornada espiritual. Independentemente se você está começando na fé ou se você tem já anos de fé, você está na jornada espiritual. Amém? Amém. E se você está caminhando na sua jornada espiritual, existem degraus acima que você só avança se você estiver com maturidade de alma. Porque se você é novo na fé,
Tudo bem, você pode ter, avançou no espiritual, avançou na alma. Agora, existem níveis mais elevados que você só ultrapassa esses níveis se você tiver maturidade de alma. E maturidade de alma você só alcança com coisas da alma. É liberar perdão, é segurar aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa, né? É você ter mansidão, é você ter equilíbrio, porque se a alma não está sadia, o espiritual não vai estar sadio. Verdade. Amém? Então você precisa de um equilíbrio, tá? Porque, mas hoje eu consigo, será que eu consigo, através do meu espírito, curar a minha alma? E agora? E agora, missionário? Se a alma está ferida, meu irmão, é bem difícil de o seu espiritual penetrar. Você precisa curar a sua alma. Porque existem coisas espirituais que só vão acontecer quando você curar a sua alma, tá? Então, o recado é para que você cure a sua alma. E se eu pudesse definir maturidade para vocês, eu definiria como fazer o que precisa ser feito. Por que eu era menino? Por que eu era menino quando eu casei? Por que eu era menino em anos de casamento? Eu era menino quando eu casei, eu era menino em anos de casamento, porque eu fazia o que eu gostava e não fazia o que precisava ser feito. E a pessoa que alcança a maturidade, ela não faz o que gosta. Quem faz o que gosta é criança. A minha filha quer fazer o que gosta. A minha filha quer comer o que gosta. A minha filha, se ela comeria chocolate, doce, brigadeiro, ela brincaria o dia inteiro. Mas quem é maduro não pode fazer isso, não pode fazer só o que quer. Tem que fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito no nível da alma é fazer o que precisa ser feito para sobreviver aqui nessa terra. Nessa terra nós temos algumas obrigações. Você tem deveres e obrigações. E você precisa cumprir com esses deveres e obrigações. Porque senão, se você fizer o que você quiser, imagina, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu estaria agora na praia lá, sentado, né, o dia inteiro na praia, olhando para o mar, tomando sol. Mas eu não posso fazer isso. E no nível espiritual, você fazer o que precisa ser feito é fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Quando a sua carne te diz para fazer uma coisa, você segura a sua carne e em espírito você faz o que Deus quer que você faça. Aleluia. Glória a Deus. Teve um dia, tá, que eu estava caminhando ali na Avenida Atlântica e o Senhor me falou para eu abraçar um andarilho que só de chegar perto já quase vomitei. Mas não era o que eu queria fazer. Era o que precisava ser feito. E como é que eu vou desobedecer uma ordem do Senhor? Como é que eu vou desobedecer uma ordem que vem do céu? Então eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu não faço mais aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então, maturidade é fazer o que precisa ser feito. Quando você faz o que precisa ser feito para Deus, você alcança a maturidade espiritual. E quando você faz o que precisa ser feito aqui nessa terra, você alcança maturidade de alma. Porque você já parou para pensar tudo que Jesus fez por você? Você já parou para pensar naquele nível de aflição que Jesus olhou, né? Afasta de mim esse cálice. Jesus também teve seu momento de aflição que ele falou, Senhor, é necessário mesmo que eu enfrente tudo isso? Mas Ele fez o que precisa ser feito. Por você, por mim e por você. Para te livrar de todos os pecados, para te livrar de todo o mal, Ele pagou o preço por você. Então como é que você não vai fazer por Ele? Como é que você não vai entregar a sua vida a Ele? Como é que você não vai fazer a vontade dEle na sua vida? E Deus conhece o seu futuro, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente.
Então Ele sabe o que precisa ser feito hoje para que você alcance a sua bênção lá na frente. Então hoje, a gente consegue refletir sobre a nossa separação, esse período de 3 meses que nós estivemos separados, que doeu para mim, doeu para Tati, doeu para minha filha, mas hoje a gente consegue perceber que a nossa maturidade avançou, maturidade de alma e maturidade de espírito. Hoje nós temos um propósito em Deus selado. E nós passamos por essa dor, e hoje, o que chega para Tati? Casais que ou recém separaram, ou estão em processo de separação, ou já separaram e querem restituir o casamento. Aleluia. E ela pode testemunhar isso, porque quem restituiu o nosso casamento foi Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Foi Deus que restituiu, porque, irmãos, eu estava, nesse período que eu fiquei 3 meses lá, eu estava realmente quase perdido, assim, estava questionando Bíblia, e eu lia a Bíblia, questionava a Bíblia, e não queria saber de pastor, não queria saber de missionário, não queria saber de nada. Eu falava, afasta esse povo de mim, eu não quero saber. Hoje eu falo porque eu já superei, né? E ela sabia disso. E ela orava, ela falava assim, ó, olha, ele não está indo para a igreja, ele está correndo de missionário, ele está correndo de pastor, ele está correndo de todo mundo. Então assim, ó, para ele, nem que seja num ponto de... Isso ela me contou depois, né? Nem que seja num ponto de ônibus, mas fala com ele, Jesus. Pega ele, Senhor. E um dia que eu estava indo lá para minha aula de taekwondo, eu fazia taekwondo para... Era a única forma que eu tinha de aliviar minha dor, né? E eu indo para minha aula de taekwondo, e no ponto de ônibus, uma mulher me falou, você! Aleluia! Para agora você! Eu falei, que foi? Quem foi você? Que foi? Ela disse, teu lugar é na tua casa. Tu vai voltar para a tua casa. Eita Deus. E não foi só isso. E não, ali foi a primeira vez que Deus me falou, né? Mas como eu sou teimoso, Deus teve que falar comigo de novo. E eu estava na casa dos meus pais, e a moça que fazia o serviço de casa lá, era crente do coque. E o meu pai é uma pessoa que não escuta muita gente, assim. Ele acha que ele que pode falar para todo mundo e ninguém, quando ele fala, ninguém escuta, quando ele fala, ninguém fala, e ele não escuta ninguém. Só que naquele dia ele teve que escutar, porque quem falou foi Deus. Ele estava me levando de carona para eu pegar uma carona. E aí, quando a gente estava abrindo a porta para sair de casa, essa crente do coque falou, pode parar! Meu Deus. E ele ficou branco, amarelo, azul, olhando, eu também. E aí falou, é Deus que fala, tu vai voltar para tua casa. Apontando para mim e falou, tu volta para tua casa agora que lá é o teu lugar. E quando eu chego em casa, que eu ia ficar eu ia ficar do dia 22 até o dia 6, né? 5 ou 6. Aí Deus usou a minha princesinha, que a Maria Vitória me pegou pela mão, me levou até a nossa cama e falou, aqui é o teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não tem como não alcançar maturidade Aleluia, Jesus. depois de sentir o amor de Deus pela sua vida. Quando Deus fala contigo, te direciona, te guia, e agora eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Porque eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe é o Senhor. Então, eu estendo as minhas mãos para o Senhor, né? Porque para que o Senhor possa fazer eu avançar, né? E Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Então não importa a dor que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando. Deus venceu o mundo. Jesus veio em forma de homem e ele venceu o mundo. Ele fala aqui, no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo.
darei bom ânimo. Não. Ter ânimo é responsabilidade sua. É maturidade sua. Porque a dor acontece, a dor é inevitável quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa. Agora, o sofrimento é opcional. É você quem decide. Então, quando o Senhor fala, tem de bom ânimo, Ele fala para você, alcança a maturidade para você avançar, para você seguir em frente, para você enfrentar e para você alcançar suas bênçãos, faça a sua parte. Então, em nome de Jesus, eu profetizo para que você alcance a sua maturidade. E eu quero que todos fiquem de pé, que eu vou fazer uma oração para que você possa alcançar a maturidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos. Meu Deus maravilhoso e amado Pai, eu glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome, Senhor. Eu entreguei a Tua palavra, aquela palavra que Tu me revelaste, Senhor. Tu sabes que aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, eu transmito para as pessoas. Eu estou seguindo exatamente aquilo que Tu determinas que eu faça, Senhor. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, para que cada um tenha o coração tocado para alcançar a maturidade. Faz com que essas pessoas passem a fazer o que precisa ser feito para curar sua alma, para curar o seu espírito, para que a maturidade de alma e a maturidade de espírito seja avançada a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, e para que as bênçãos, as maravilhas, as vitórias que são promessas para cada um que está aqui, aconteçam mais rapidamente do que essas pessoas imaginam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.